Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui com os senhores mais uma vez para a gente poder tratar um pouquinho dessa ciência universal chamada trilogia analítica. Então, a trilogia analítica é uma ciência. O Dr. Kepp desenvolveu o trabalho dele a partir da psicanálise. Embora ele considere todo o campo da filosofia e da teologia, da metafísica, ele desenvolveu uma ciência, porque estudar a psique do ser humano, a alma do ser humano, seu interior, suas emoções, isso, sua inteligência, suas aptidões. O ser humano é um universo incrível, de possibilidades, de atuações. Então, estudar o interior do ser humano, fazer esse trabalho de reflexão, de observação, até mesmo de mensuração de resultados, de causas, efeitos, tudo isso é um procedimento científico. E nessa pesquisa, nesse trabalho de aprofundamento no interior do ser humano, o que ele foi encontrando e percebendo dentro de nós? Que o que normalmente se acredita, a psicologia, a própria psicanálise, as causas de nossas patologias não são as que se pensavam. E muito invertidamente, também as terapêuticas não são as que se pensam. Essas terapêuticas estão levando a um desastre. Eu vou dar alguns exemplos para os senhores. O ser humano, ele na base dele, na essência, ele realmente funciona de acordo com leis pré-estabelecidas pelo ser divino. Por exemplo, a pessoa não pode sentir, deixar solta raiva, inveja, sentimentos negativos, pessimismo, agressividade, porque ela adoece, sim. Ela morre mais rápido, inclusive. Ela vai ter doenças de coração, pressão alta, câncer e tantas outras. O único sentimento, energia boa, saudável para o nosso organismo é uma farmácia interior que nós temos e que funciona sob a energia do amor, da verdade e da ação boa. Então, vejam bem, isso não é uma coisa inventada, isso a ciência moderna, inclusive, agora está caminhando nesse sentido e vendo que a espiritualidade, esse interesse do ser humano pelo espiritual, pela transcendência, isso é uma terapêutica impressionante. Existem muitas pesquisas que mostram que se a pessoa ela se dedica a alguma oração, por exemplo, faz um teste antes para mensurar o funcionamento do seu cérebro, antes de uma oração e após uma oração, a diferença é enorme. A mesma coisa num processo de cura. Se a pessoa acredita que ela vai se curar, se ela tem uma fé no bem, a recuperação dela é rápida. Mas se ela tem uma posição negativista e sem fé, então ela deteriora rapidamente. Portanto, o que nós verificamos é que o que se acreditava na psicologia, na psicanálise, que é o sexo, é a sociedade sozinha, são elementos externos que nos trazem equilíbrio ou desequilíbrio, não é assim.
O nosso interior está, antes de mais nada, se relacionando com o ser divino, os sentimentos espirituais, as coisas abstratas, que são de um poder imenso. Não é porque é abstrato que é fraquinho, imaginação, não. Ele não tem materialidade, muitas vezes, mas atua fortemente na matéria. Então, o ser humano, como aqui nesse gráfico nós temos, o Dr. Kepp coloca que ser é estar com Deus. Então, o ser verdadeiro é um ser divinizado. Então, nós temos que estudar a teologia para saber como que nós somos. Então, para entender melhor como Deus é, nós temos que estudar o ser humano também. E para entender como o ser humano é, tem que estudar como Deus é. Então é um relacionamento que precisa haver na ciência. E não ser, olha aí, não ser é estar com os demônios. É ser demoníaco. Então a ciência da psicanálise hoje entrou no campo do estudo da demonologia. O estudo dos espíritos que não quiseram ser bons, belos e verdadeiros. E eles existem sim, são uma realidade e vêm se escondendo para poder ter uma atuação muito nefasta no mundo. Portanto, demonologia, exorcismo, estudo de espíritos, isso já deixou de ser um campo só de teologia. Aliás, a teologia não trata mais disso. Isso voltou agora com toda a força no campo da ciência. Acreditem ou não, isso é uma coisa muito bonita de se estudar. Viu, Cláudio? Atualmente, o que a ciência trata? Trata de 3 elementos que nem precisam ser tão tratados assim. O primeiro elemento, a questão da alimentação. Então, o indivíduo mais infantil, que tem uma conduta de criança, geralmente é aquele muito voltado para a alimentação. O que vale é o seguinte, para essas pessoas que o que dá vida, o que é mais importante é o alimento que come. Então é chamado de pessoas orais, oralistas, né? Que vivem atrás de restaurantes, que vivem atrás, vamos dizer, dos prazeres dos sentidos. O segundo elemento, veja bem, é a libido. A libido foi o grande erro do Freud e da psicanálise tradicional, de querer, vamos dizer, corrigir coisas da vida sexual, da libido, como se a natureza fosse errada, né? Então, a gente, é claro, né, que sabe que a natureza como é não tem nada de errado. E o terceiro elemento é o próprio poder. O indivíduo que fica assim, procurando ter poder, mandar, geralmente uma pessoa muito doente. Então, a sociedade vive em torno de 3 elementos que não precisam ser dados, que é a vida oral, alimentícia, a vida da libido, né, sexual, e o poder em si. E o que é mais importante, por exemplo, que são os pensamentos, o que a pessoa pensa, as ideias. Em geral, a ciência não trata do que é fundamental, do que é psicológico, do que é, assim, a causa de tudo. A causa de tudo vem do interior do ser humano, que desviou a natureza.
com a qual foi criado, né? Com a qual existe, desviou a natureza disso e passou praticamente a achar que, corrigindo a parte instintiva, a parte sensorial, a parte, né, da natureza que é certa, que não precisa ser corrigida, então, chovendo no molhado. E também a questão do poder, né? Que tendo poder pode fazer o que quiser, mas não pode. Olha o que eu escrevi esse livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, né? Vocês podem notar que o país maravilhoso que era, que todo mundo admirava, né? Que dava uma orientação mais livre para o bem, para o que era assim correto, agora é uma nação que praticamente entrou na decadência porque dá valor talvez mais aos instintos, como se os instintos fossem a razão da vida. Então, eu escrevi esse livro também aqui, ó, A Libertação do Povo. É tirar o povo dos erros que comete, ou melhor, fazer com que tudo o que foi feito seja completo, né? Que a medicina trate da causa das doenças que são psíquicas, que depois infectam, né, o corpo, o organismo, tratar da física, que não veio tudo da matéria, como os físicos, Isaac Newton pensa, né, que veio da matéria, que é o átomo, pode ser defeituoso, então aí faz tudo defeituoso. Não é isso. Não veio da matéria, o problema veio do espírito. Então, a ciência cometeu um erro fatal. Tirou a parte espiritual, eu falo a parte espiritual do ser humano, o pensamento vem do espírito, as emoções do espírito. Então, o que é bom vem do espírito e o que é mal também. Então, sem considerar que o ser humano está sob a influência do Lúcifer, né? Sobre a orientação dele, que toda hora fala no nosso interior, não, faz isso, tudo de errado, e a pessoa acaba fazendo pensando que é ela. Então, essa união que houve, né? Até a Bíblia tem essa questão de Adão e Eva, né? Que eles evitavam o paraíso terrestre, porque o paraíso terrestre não dava tudo, que eles podiam estar acima de Deus. Então, essa grande ilusão, né, é que levou a rejeitar o que é essencial. Então, o pessoal pensa que é o paraíso, é alimentação à vontade, também libido, bastante, também poder, né, poder fazer o que quiser, não pode. Nós podemos fazer o bem. Nós só somos livres para o bem. Nós não temos liberdade para fazer nada de mal. Se o indivíduo faz alguma coisa de mal, o mal vai e volta contra ele. Então, todas as guerras
são terríveis, né? São influências terríveis e resultados terríveis que cada povo teve, que fez que, por exemplo, a Alemanha, né, tinha um progresso incrível, como a guerra caiu muito na sua grandeza, e todo país que ataca o próximo, que ataca o outro, pensando que vai ter vantagem, e entra em decadência. O Império Romano, né, entrou em decadência. O Império Francês também entrou em decadência. E antes ainda, o grego, aqueles impérios que a gente não tem condições de conhecer bem, também entraram em decadência. Por quê, né? Porque aqueles impérios não seguiram o que era de acordo com a natureza. Então, a religiosidade criou as ideias, né, de inveja, de ira, de raiva, né, a questão de avareza, questão de glutonaria, de comer demais, de preguiça, de qualquer tipo de sexo. Então, criou essa descoberta, né? Lançou ao povo para mostrar que o ser humano ele só pode ser o que é. Se ele quer ser uma outra coisa que ele não é, ele entra em decadência e leva a breca. Então, o ser humano tem que aceitar ser e viver e desenvolver o que é, e não o que não é. Quer falar, Sidney? Sim, Dr. Kepp, o senhor nos traz uma consciência muito importante. Toda sociedade que se afastou de Deus se perdeu ao longo da história. Uma sociedade sem as bases morais e éticas do cristianismo, por exemplo, ela piora muito. Ela se torna primitiva, psiquicamente muito doente. Então é importante resgatarmos essa questão da transcendência do ser humano, essa ligação natural que o ser humano tem com o Criador, para que então a sociedade possa se desenvolver, possa ter realizações boas, belas e verdadeiras. E nesse sentido, aproveito para dizer que a trilogia analítica do Dr. Norberto Kepp oferece cursos, inclusive de teologia, para que possamos conscientizar esta questão, para que possamos conscientizar este resgate. Então, a gente não pode chegar perto de uma criança e falar: você quer ser lobo? Você vai ser... Você quer ser tartaruga? Você quer ser árvore? É isso que a sociedade chegou a esse ridículo, né? Que a pessoa pode ser o que ela quiser. Não pode. Ela só pode ser o que ela é, desenvolver o que ela é e viver o que ela é. Se ela quiser ser um elefante, não pode. Alguém quer falar? Sim, Dr. Kepp, eu acho muito importante essa questão da física, né, que o senhor citou anteriormente, porque a física ela é considerada a rainha das ciências. Só que em vez de ser uma rainha boa para unir todo o reino, ela está invertida, então ela é uma rainha má que separa todo o reino. Então, por exemplo, ela deu primazia à matéria, como se a realidade fosse feita de matéria.
Então a física ela é usada em todos os campos do conhecimento, na psicologia, na química, na medicina, usam as leis da física. Só que como essas leis estão invertidas, que vem tudo nascendo na matéria, o ser humano acha que se ele manipular a matéria, ele pode fazer qualquer coisa. Que a realidade é feita pela manipulação da matéria. Então o ser humano está se sentindo um deus hoje em dia. E na questão da genética, por exemplo, eles estão pegando e misturando os genes de animais com seres humanos, achando que podem fazer isso, que eles são verdadeiros deuses. Então nós estamos num período extremamente perigoso da humanidade, porque a gente precisa entender que as leis não são leis da matéria, são leis da energia. E essa energia exige que nós nos conformemos a ela. Essa energia existe no universo inteiro. Essa energia que é emanada de Deus, ela tem leis boas. E se eu transgredir essas leis boas, eu estou indo contra a natureza e a consequência fatalmente será a morte, a destruição e a desgraça. Como é o que nós estamos observando no planeta hoje. Nós estamos rumando para o abismo e batendo palma, achando que nós nunca estivemos tão evoluídos como agora. Quer ver um erro fatal, por exemplo, é essa ideia de que Charles Darwin trouxe que nós viemos do nada. Do nada não vem nada. Então, o que vem do nada, nada. Então, é uma ideia totalmente patológica, uma ideia até, vamos dizer, demoníaca, ou então achar que a gente veio do macaco. A gente é um macaco aperfeiçoado, não pode. Macaco é um animal, inclusive não tem inteligência como nós, e é totalmente do reino diferente de nós. Nós somos o reino humano, que veio diretamente dos anjos e do Deus. E nós somos algo que viemos do alto, né? Então, o paraíso, vamos dizer, era como, vamos dizer, também era um tipo de vida angelical, né? Um tipo de vida angelical que nem precisaria de alimentação, sexo e poder e qualquer coisa material. Então nós viemos lá de cima, não lá de baixo. É uma piada, né? E é uma coisa demoníaca. E uma coisa que eu gostaria de falar também, o que Lúcifer, né, e seus diabos estão fazendo aqui na Terra. A Terra é o reino do homem, é o reino nosso para viver a nossa vida e a escolha da vida futura. Então, o futuro nosso, depois dessa vida, vai ser escolhido de acordo mais ou menos com a vida que tivemos aqui. Então, é o tipo de existência aqui que determina o nosso futuro. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de dar uma última mensagem com relação às ciências que abandonaram a questão psíquica, a questão espiritual, psique em grego é alma, né? A ciência do direito fez a mesma coisa. Ela trata do crime, mas não trata do criminoso. Porque para tratar do criminoso, você precisa lidar com os seus sentimentos, com as suas intenções e com seus pensamentos. Então, o crime não é só uma coisa social, a patologia social, não é só isso. É a questão também deste mundo espiritual.
da alma, das intenções. E isso precisa ser conscientizado para que então a lei oriente melhor a sociedade. Daqui a pouco, né, todos nós aqui e todos que nos ouvem na televisão não estarão mais aqui. E estarão aonde? Porque nós escolhemos aqui. Boa pergunta. A vida que nós escolhemos é a vida futura que vai haver. Questionamento máximo. Pode Né? dizer tchau, Cláudia. Até a próxima. Eu tenho grande satisfação de dizer que agora, no dia 28 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um recredenciamento da nossa faculdade trilógica, Kepp Pacheco, com a nota máxima, nota 5, que é algo que nos dá muita satisfação. É um resultado de um trabalho de uma equipe grande de pessoas idealistas e até voluntários, e que essa faculdade ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como uma especialização, a nota maior que pode haver. E são muito poucas as faculdades, principalmente particulares, que conseguem atingir essa nota. Então, os nossos estudantes, o pessoal que estuda conosco, está muito contente também, porque eles dizem: eu sou FATRI nota 5, estou numa faculdade pioneira, mas uma faculdade muito séria e que ensina assuntos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta. O criador disso é o psicanalista Dr. Norberto Kepp. E nós aqui acompanhamos, né, esses estudos científicos já há muitos anos. Então nós temos tradição, inovação, inclusive na tecnologia. Agora o reconhecimento do nosso país, do nosso Brasil, devemos isso de qualquer forma ao Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, brasileiros que estão se juntando a nós nessa tarefa tão difícil de ser realizada, mas também tão agora satisfatória, premiada, né?